Eu quero ser carta para o mundo, escrita... Shalom. Shalom. Aí, Vitória. Que bom, essa família linda aí. Gostei. Amém. Bom ver todos em casa. Bom ver Marlene. Bom ver todo mundo. Viu, gente? Se eu não disser o nome... Deixa eu ver aqui. Edivaldo está na casa? Edivaldo está? Ai, tá. Depois eu quero falar com você, no final do culto. Eu vou dizer o nome de algumas pessoas, porque eu não tive a oportunidade antes, que eu estava em uma reunião, ok? Janaína. Ah, mudou de lugar, Jana, por isso que eu não te vi. Belinha. Ah, gente, acostumada a ver vocês aqui, não enxerguei. Vocês me procuram no final, ok? Para a gente poder ter uma palavra, tá bom? Podem ficar sentados. Primeiro culto do nosso ano, né? Amém? E você que está online, nós, como família IBN, estamos muito alegres e gratos ao Senhor, porque você se junta conosco, semana após semana, que o Senhor possa te abençoar e você receber daí a porção de Deus que será liberada aqui neste lugar. Amém? Eu queria compartilhar brevemente, por ser o primeiro culto do ano, e nós estarmos alinhados na visão, e também com nosso coração, Deus quer, o que é que Ele quer de mim e de você? O coração. E o mais difícil da gente conquistar é o coração. Sarinha, que bom te ver aqui. É o coração. Então, eu queria compartilhar algo com vocês, porque esse é um tempo de avançar, né? Nós já recebemos essa palavra profética. E para avançar, o meu coração, diga, o meu coração tem que ser do Senhor. Para isso, eu preciso conhecer a Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Na minha caminhada com Jesus, desde que eu me converti, aliás, eu me converti com a palavra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que esse é um versículo talvez o mais conhecido da Bíblia, que fala do amor de Deus, que Ele nos amou antes da gente amar. Depois disso, eu vou resumir algumas coisas para chegar onde Deus quer. A outra palavra que me acompanha é João 3,8. Porque eu entendi aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. O vento assopra onde Ele quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus me conduzia e conduz você de várias formas que às vezes você não entende. É igual ao vento. Você sente, você ouve, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim eu nasci do Espírito. Mas o que tem me firmado, toda a Bíblia me firma, mas assim, eu vou ter que ressaltar alguns versículos. E esse é um deles, na minha caminhada com Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em João 15:7. Hoje é o primeiro culto do ano. Nós estamos aqui celebrando a ceia memorial. Então, você vem na casa do Senhor para você descansar, esquecer lá fora e ficar bem tranquilo aqui na casa do Senhor, tomando posse de todas as bênçãos, palavras, chaves que vão ser liberadas. Amém? João 15:7 diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, eu estou fazendo a leitura na tradução NVI. Então, não é na Almeida, aí vai ser um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer
o pedido que quiserem, e isso será concedido. Bom, eu vi 2, 3, 4 aleluias. Todo mundo entendeu? Aleluia! Amém, Caleb. Isso aí, ensina o povo a dizer aleluia. Amém? Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele ouvia Deus, ouvia o Pai, via o Pai fazer e fazia o que o Pai fazia. Por isso que ele nos instrui aqui. Se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, aos mandamentos, à minha palavra, se vocês estiverem verdadeiramente com o coração cheio de mim, cheio da minha palavra, totalmente inundado com a minha palavra, não com vozes estranhas, não com o que eu vejo, não com o que fulano falou, nada, é a minha palavra, independente da circunstância, pode fazer o pedido que quiser, e isso será concedido. Amém? Você já viu que coisa tremenda? Agora, eu tenho oração que não é respondida. Tem oração que Deus não vai responder nunca. Tem, a gente já sabe, não vou dar aula de oração aqui. Mas será que eu estou pedindo e não estou recebendo porque meu coração não está cheio de Deus? Será que é porque eu não medito na palavra? Eu não sou uma crente bereana. Será? Será que verdadeiramente, quando acontece alguma coisa, eu busco a palavra para ver o que Deus fala sobre aquela circunstância? Será que quando eu vou comprar alguma coisa, eu busquei em Deus saber se Ele quer mesmo? Pequenas coisas. Pequenas coisas. Antes de você falar, antes de você julgar alguém, antes de você ouvir alguma coisa, seja a palavra na sua vida, para ver, ouvir e falar. Você tem que usar as lentes de Deus, não as lentes que o mundo quer. Então você foge. Ah, eu estou assim, eu estou assado. Sim, e a palavra? Então, quando eu vejo gente falando, ouvindo, discutindo, tananã, segundo a circunstância, e não no que Deus diz, eu sei bem com quem eu estou lidando. Amém, igreja? Isso. Jesus, ele escolheu um exemplo, ele deu o exemplo, ele escolheu um estilo de vida para nos abençoar e nos orientar. E ele poderia ser qualquer coisa. Jesus poderia fazer qualquer coisa. Mas ele já escolheu um estilo de vida para qualquer um de nós que foi perdoado dos pecados e cheios do Espírito Santo, empoderados pelo poder do Espírito. Ele deu um estilo de vida para nós, que dizemos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio em Deus. Ele deu um estilo de vida. E há um segredo. E esse segredo, os escribas e os fariseus sabiam. Porque o povo olhava para ele e dizia assim, nossa, ele fala diferente. Ele não fala como os escribas e fariseus falam. Ele fala diferente com autoridade. Lembrando que tudo que ele falava, as coisas mudavam e a atmosfera mudava e as coisas aconteciam. E Tiago nos instrui que há poder na palavra. Então eu pergunto, o que você tem dito? Tem mudado circunstâncias? Tem mudado a sua vida, a sua realidade ao seu redor? O segredo ele revelou o que acontecia quando ele fala. João 6:63, João 6:63, quem é crente bereano, abre aí a Bíblia. João 6:63.
Eu vou adiantar para não demorar. Ele diz assim: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A carne é o seu eu, a sua vontade, o seu achismo, o que você deseja, tudo isso aí, de nada se aproveita. As palavras que eu disse são espírito e vida. Ou seja, em outras palavras, ele diz que quando eu falo as minhas palavras, elas se tornam a presença, e essa presença é que dá vida. Comece a falar o que Jesus fala. O que é que Jesus fala para esse tempo? Que vai ser difícil? Não. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não sou eu que tenho conhecimento e autoridade sobre isso, vai ser o nosso apóstolo. Eu só me admiro quando as pessoas dizem isso, porque eu disse, não conhece Deus. As palavras do Senhor não devem estar inundando o coração dela. Deus, porque você sabia que você come o que você fala? No sentido espiritual, porque a palavra é uma semente. Você come, diga para seu irmão, você come do que você fala. Aí eu quero saber se é bênção, maldição, se é morte, se é vida, o que é que você fala? Deus projetou a mim e a você para nós colaborarmos com Ele, com Deus. Você sabia? Que Deus quer ser meu parceiro, meu sócio, muito mais do que isso, ser amigo e não escravo. Você sabia disso? Você traz isso à sua memória? Que Deus quer isso com você, ser parceiro, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos aqui na terra? Em tudo Deus tem um propósito. A palavra do Senhor instrui isso, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O segredo é esse. Vai cooperar para o bem, para aqueles que amam a Deus. Aí eu digo assim, eu amo a Deus, mas na hora de eu abençoar o próximo, na hora de eu sofrer com o próximo, mas na hora de eu ser convidado para uma festa, olha eu aqui. Na hora do, bora lá que tem uma festa, tem uma alegria, tem um cinema, tem um tudo, olha eu aqui. Bom, tem alguém passando fome, tem alguém precisando, tem alguém não sei o quê. Olha, cadê eu? Ou então, eu falo mal, eu julgo. E eu digo que eu amo a Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, ame a Deus em primeiro lugar, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Jesus resumiu 613 mandamentos, aí veio a lei de Moisés, 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Depois ficou com 1. Ame o próximo como a si mesmo. Porque se eu tenho Deus, se eu amo a Deus, e Luizena tem Deus, e todo ser humano foi criado à imagem e semelhança, só que eles não sabem. Então, eles foram criados por Deus. Eu digo, eu amo a Deus, mas fulano, eu não gosto não. Fulano é meio assim, não precisa fazer isso não. Olha, é o primeiro culto do ano. Gente, a gente só avança quando a gente está alinhado. Um exército só ganha uma guerra quando ele está com os batalhões posicionados e alinhados. Aliás, quem pode falar isso com autoridade aqui é a nossa diaconisa, Shirley. Ela serve a um exército. Então, ela bem sabe o quanto ela tem que estar alinhada em tudo, até nas vestimentas. Até na postura do andar tem que estar alinhado. Até com o horário de comer tem que estar alinhado um exército. Não é na hora que eu quero, da hora que eu fumo, não sei o quê. Tem que andar alinhado.
para vencer uma guerra, para ser respeitado, para ter autoridade. Nós somos esse exército de Cristo aqui na terra. Nós temos que estar alinhados com a visão celestial e nos posicionarmos como Deus quer, não é como o mundo quer. Não é como a política diz. Eu vou ser contra a política, não vou não. Eu vou ser contra o presidente, você não. Mas o presidente, não importa. A Bíblia ensina que você deve orar pelas autoridades constituídas. Todas elas foram permitidas por Deus. Qual é o problema que está acontecendo? Não vou comentar. O que Deus quer de mim e de você é um relacionamento. É um lugar de intimidade. E esse posicionamento que você vai ter com Deus, em Deus, e para ter vitória, é o que vai determinar o seu 2023. Porque esse ano, 2023, é um ano de avançar. É um ano, diga assim, é um ano de avançar. Para eu tomar posse da recompensa de tudo que o diabo roubou de mim, da minha família, do meu trabalho, do meu ministério, seja de onde for, o que é que o diabo roubou? É o ano da recompensa. E se você não se posicionar em Deus, em buscar a Deus, para você avançar, eu não posso avançar se eu estou cheio de dor, cheio de problema, não, avance. Avance em conhecer a Deus, avance em conhecer a Deus e tome posse daquilo que Deus está liberando este ano. Deus está liberando este ano restituição. Deus está liberando este ano a bondade, o amor dEle. Deus está liberando este ano prosperidade. Porque fique você sabendo, não é quando tudo está bem que Deus faz um milagre. Não é quando tudo está bem. É na necessidade, quando a necessidade está grande, a provisão está na sua porta, você que não sabe ver. E você fecha a porta quando você murmura. Eu preciso, licença aqui, apóstolo. Eu queria que vocês abrissem aí, primeira carta de Coríntios, 10:10. Eita, meu Deus. Eu estou lendo na versão nova. Mas vocês vão entender que a palavra do Senhor é uma só, não importa a tradução. Ok, ali King James. E não vos entregues à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Para ficar mais fácil ainda, não se queixem, como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o anjo destruidor. Você se queixa, você murmura, você fala mal, você nananã. Aí você anda em círculos, porque Deus liberou o anjo destruidor para a sua vida. O povo andou assim, no deserto. Não alcançou a terra prometida. E eu estou cheio de medo, de ansiedade. Aí você, quando vive com ansiedade, com medo, você não ouve a voz de Deus. Porque você só está olhando para a circunstância, para o raso. Enquanto a palavra instrui, eu elevo os meus olhos, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. É Ele quem governa, é Ele quem reina. Quer orar? Salmo 93. Ore a palavra e você vai ver se não acontece na sua vida quando você se enche da palavra. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que é que Deus diz? Aquieta, porque eu estou no controle dessa situação. Mas o povo não se aquieta, fica ansioso, com medo. Aí Deus diz, você está com dúvida? Então eu vou ficar quieto. Até você um dia entender que tem que me obedecer. Não é assim que você faz com seu filho? Está aí, Aliás, uma palavra que eu liberei na reunião. Criança, quando quer uma coisa,
estou com fome. Ah, fez xixi nas calças, Benjamin. A fralda ficou cheia. Aí ele vai... Aí o adulto, que ainda não está curado, sarado, está com aquela criancinha dentro dela. Ah, não gostei. Ai, reclama daqui, reclama daqui lá. Não avança. Ele quer ser cuidado como um leitinho, tomando leite. Como criança. Não, gente. Adulto. Maduro. Eu ainda tenho uma palavra para aviso. Mas eu vou dizer, já vou adiantar alguma coisa. Se junte aos jovens. Eles estão aqui hoje representando os jovens. Essa geração futura. Essa geração que avança. Essa geração que não questiona. Essa geração que quando eu digo tá aqui tal hora, tá aqui tal hora. Essa geração quando eu digo assim, olha, eu preciso de X. Essa geração tá aqui junto de mim. Essa geração que 7 horas estava da noite, saímos mais de 10 horas, estava aqui comigo. E se eu chamar a geração minha, a geração nossa, não posso, estou assim, estou assado, então vamos avançar. Aprendam com jovens. Amanhã, 19 horas, quem estiver podendo, não vou obrigar ninguém não, porque eu sei que cada um tem sua responsabilidade. Não fui avisado antes, não precisa ser não. Soldado bate continente. Ei, fulana, diaconisa, tchau. Pá, tum. Entendendo que é exército, se posiciona assim. Para ter um motivo para não chegar, tem que dar um bom motivo a Deus, não é a mim não. Coloca diante de Deus. Para de olhar para a pessoa. Olha para quem você serve. E que você diz que está aqui para servir a Deus. Você está aqui para exercer generosidade para o reino de Deus. Foi isso que Davi fez. Não vou entrar em detalhes. Este é o tempo. Não espere passar o tempo da palavra profética para você olhar e dizer, é mesmo, fulano tinha razão. Agora eu quero. Não, já passou, minha filha. Agora vieste a outra estrutura para receber o outro vinho. Acelera. É tempo de aceleração. Então amanhã, 19 horas, o grupo dos jovens vai estar fazendo o projeto Abraça-me. Pastora, não sei que projeto é. Situações, as pessoas em situação de rua. Temos recebido ofertas, muito obrigada. Quem quiser ver o que vai ser doado, pede a Robertinha, a diaconisa Roberta, vai lá na sala dos diáconos e vê o que foi separado. E está faltando. Estamos precisando de bíblias, de livros. Livros instrutivos, livros para crianças. Na hora dos avisos eu vou falar, porque senão eu vou mudar o assunto. Se junte aos jovens. E você vai ver alguém que não come há uma semana, que não sabe o que é água limpa, água que você bebe em casa filtrada ou água mineral. Saia, mas eu sou fulano. Pois é, Deus não olha que você é fulano não, Deus olha que você é filho. Aí você sai e diz, eu vou. Aí vai embaixo de chuva, como eles vão. Vai no meio do mato. Sabe? Se você não pode, fica orando e intercedendo em casa. Aí você vai ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Chore. Chore. Não fica assim em televisão, não. Para aquele tempo, vai meditar a palavra. Vai orar dizendo, Senhor, instrui cada um. Liberta, leva. Senhor, vai. Aí você vai ver que o seu problema não é nada. E que a minha responsabilidade e a sua responsabilidade como igreja é expandir o reino de Deus. Acabar de olhar que a igreja tem que fazer. Concordo. Ó, todo mundo aqui é igreja. A igreja não é essa casa não. E aí? Você mesmo profetiza. A igreja que tem que fazer. A igreja que tem que pagar. Com certeza. Ó nós aqui. Quem é a igreja? Quem é o templo? Pedras vivas e ajustadas. Quando a pedra não está ajustada, entendeu? Aí Deus não se preocupe não.
porque é Deus mesmo que vai afiar aquela pessoa. Mas eu estou bem, estou ótima. Não quer se ajustar no projeto de Deus? Tem problema. Pode aguardar o tempo de Deus que Ele vai te afiar aí. Ah, a pastora está dizendo isso. Não, é bíblico, é porque eu não vou entrar na palavra, no versículo. Essa palavra, com a responsabilidade que eu e o apóstolo temos diante de Deus, com nossas ovelhas, com a nossa família, com aqueles que nos chamam de pai, com nossos filhos, é orientar. Eu não posso olhar para um filho e dizer, está tudo bem, sem estar tudo bem. Ou até está, mas alertando, encorajando e trazendo vocês para essa visão do céu para este tempo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, que você está na casa de Deus? Isso, Caleb. Eu me preocupo com aquilo ali, ó. Antonella não está aqui? Está aqui? Gael está ali. Gael vai fazer 1 ano, Antonella fez 1 ano. Tem Laurinha, tem Matias, tem um monte de criança. Helena, Daniel, tem um monte de criança. Eu estou acomodada. Para quê? Para que doar? Para que dar? Para que pedir? Eu estou fazendo isso porque foi o que Deus ensinou. Tem uma geração que precisa de exemplo. Tem uma geração que ela tem que ser impactada com o exemplo dos pais. Eles têm que gerar neles a visão de Deus, a visão do amor pelo outro. Mas não pense que você se assusta com as coisas que acontecem no mundo. Está se assustando? Não é para se assustar, não. É para dobrar o joelho e orar. É isso que Deus quer de você. Ele não quer que você reclame. Ele não quer que você inflame. Ele não quer nada disso. Ele só quer oração. Ele está buscando no meio de nós adoradores, em verdade e em espírito. Ele está buscando os íntimos dele. Aqueles que na hora da dor, o fulano está sofrendo. Não. Dobra o joelho e ora. Eu convido vocês agora a ficar de pé. A fechar os olhos. Entrar em oração. Vamos entrar. E depois em adoração. Está escrito Hebreus 10, 21. 10, 21. Ouçam bem. Ouvidos atentos à voz de Deus. Repreendo aqui o ladrão da boa semente. E visto que o nosso grande sumo sacerdote, ele governa sobre a casa de Deus. Hoje nós vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com água pura. Ora, ó Pai, que a palavra do Senhor flua neste dia, neste domingo, nesta manhã, embaixo do espírito de revelação, do espírito de sabedoria, do espírito de discernimento, do espírito de conhecimento, do espírito de poder, do espírito do Senhor, o espírito de autoridade, para que os olhos do coração de todos nós e daqueles que estão nos assistindo e hão de assistir, sejam abertos para ver, Senhor meu Pai, o nosso chamado em Ti, que nós temos autoridade constituída em Jesus Cristo, estando sentado à sua direita em regiões celestiais. Pai, em nome de Jesus, que Tu fales e o nosso coração se cale em obediência, para se cumpra o propósito pelo qual Tu tens para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus,
Pai, nós viemos aqui para te adorar. Louve esse louvor é uma oração. Vim para adorar-te. Dobre, abre a sua boca. Levante seus braços em adoração. Não olhe para ninguém não. Olhe para Deus. É Ele que está recebendo a adoração. Ele não depende de nada. Rompe, Pai. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E Deus disse, andem ajustados, porque eu estabelecerei a paz. A paz o Senhor vai estabelecer. Não chore agora. Adore o Senhor. Ele vai fazer sim com que seu filho seja convertido. Ele vai fazer sim com que a sua saúde seja restaurada. Ele vai fazer sim com que você prospere para abençoar, para dar e não pedir emprestado. Rebaixará, não há impossíveis para Deus. Deus vai abrir portas onde não existe. Porta de emprego, quem está pedindo aí, receba em nome de Jesus. Rebaixará, manai, nere, cantere. Diga para Ele que Ele é o seu Deus. Antes da primeira ceia, antes do primeiro culto de comunhão, eu quero deixar algumas coisas pontuadas antes da mensagem, que ela fica gravada, e mesmo isso fica gravado, mas só para separar. Todo final de ano nós oramos a Deus pedindo o sinal, o tema do próximo ano. Todo final de ano tem sido assim em todos estes anos. Mas nesse final de dezembro foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu falava, Deus, como é que a igreja vai caminhar? Como é que nós teremos um norte? E o norte que Deus nos dá atinge toda a igreja, todas as redes trabalham na visão. Então não pode ser alguma coisa da cabeça, do que você acha, tem que vir de Deus, como tem sido em todos os anos. Só que estava muito difícil, porque o país doente, numa sangria, e eu pedindo a Deus que pelo menos o povo de Deus escapasse, a nossa igreja escapasse. E Deus me lembrou uma coisa muito importante. Em 2018, em julho, no nosso congresso de batalha espiritual lá no Bola de Neve, quando eu recebi o convite, eu me lembro que eu estava em viagem, e eu falei, o que eu prego? E Deus deu um tema estranho, e eu quis pular fora, quis entrar no assunto de batalha, mas Deus falou, a guerra dos últimos dias é a guerra do fake news. Eu achei aquilo fraco demais, mas pulava fora e não conseguia escapar. E naquele tempo ainda não tinha começado essa história de fake news. Muito bem, as eleições seriam, né? E quando foi eleito o presidente Bolsonaro, e começaram aquelas coisas de fake news, e correu, e começou a explodir, mas eu falava, isso não é nada, isso é bobagem, é só a pessoa ter maturidade, a pessoa saber, e aquelas pessoas que pensam, que têm cabeça, escapavam. Mas, quando nós fomos fazer os congressos do Centro Apostólico, eu até achei estranho, porque Deus nos deu os 3 temas de batalha espiritual avançada, e a ênfase era 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 11. A ênfase era, Deus enviaria o espírito de engano. Então os que participaram lembram disso. E eu insistia para que todos nós entendêssemos isso, desde o 1º de agosto, o 2º de setembro e o último, em novembro, a operação do espírito de engano. E falamos bastante a luta dos filhos de Sião contra os filhos de Israel. Então, os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Então, nós ensinávamos a Babilônia, falamos sobre o início da Babilônia, falamos sobre a operação, principalmente no domínio da mente. Cássio, que bom te ver, entre todos, mas o Cássio, um abraço. Sobre o domínio da mente. E achavam como é que pode dominar tanto a mente.
E Deus foi nos mostrando que para que chegue o homem da iniquidade, ele precisa ser aclamado, ele precisa ser chamado. E ele só vai ser chamado se houver uma operação do erro tal que as pessoas chamem verdade de mentira e mentira de verdade. Então começamos a falar e ensinamos, mas de repente isso se tornou real, não só no mundo, porque isso já vem essa operação da agenda sustentável da ONU para 2030, nós sabemos da Shemitah, temos 7 anos, preparamos a igreja da melhor maneira possível. Falei, Deus, a igreja, pelo menos a nossa igreja local não vai ser atingida. Mas eu nunca imaginei que a força diabólica, ela quando não é entendida perfeitamente por crentes, e eles não estando preparados, eles sucumbem. Ou seja, de uma maneira ou de outra, todos nós sofremos esta operação do erro, que já começou e vai continuar agora. Então, não é Brasil, é o mundo inteiro, olha os Estados Unidos, olha todas as nações, a operação do erro, onde as pessoas vão chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. A Bíblia diz, ai daqueles que chamam mentira verdade e a verdade mentira. É um dos pontos para levar para o governo mundial, para a moeda única, que eu pensei que ia começar em 2024, talvez comece antes, a moeda única, porque vai ser necessária a moeda única para criptografar todos, e também a religião única, que já está nesse andamento. Então Deus, eu falei, quando eu olhei a igreja sangrando, o país nem se fala, o Brasil se perdeu, mas o povo de Deus entrando numa situação de desequilíbrio. Não estou falando, quando fala povo de Deus, nós somos o povo de Deus, não é um povo, alguém escapou, não, nós, o corpo é corpo, se uma parte é abençoada, toda é abençoada, se uma sofre, toda sofre, e nós sofremos, nós participamos, nós sofremos a sangria, a hemorragia, que eu falei, Deus tem que terminar dezembro, para que se volte à realidade, e o povo sabe que o Senhor é Deus. De repente todo mundo falou, morreu, estamos de luto, acabou a esperança, né? Não tenho mais esperança, não tenho mais futuro. Essas eram frases proferidas por crentes, não é pelas pessoas que não têm Jesus. Acabou o sonho, acabou o futuro, e o meu filho? E eu falei, meu Deus, como trabalhar nisso? Como trabalhar disso? E eu preciso de uma palavra que possa direcionar a igreja a lutarmos contra isso. E Deus nos deu a palavra, que é tempo de avançar. Vocês já receberam aí? Já. Tempo de avançar, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14. Todas as redes norteiem nisso, porque eu vou, nos 12 meses, além das proclamações, santas convocações nossas, né, que a pastora Márcia vai estar dirigindo, para confrontar, avançar, nós vamos estar lembrando, não vai ser esquecido, porque é um comando de luta para tirar a igreja, não é a nossa, para lutar, para não ficarmos naquilo que o inimigo fez, preparou e conseguiu. Lá no passado a gente escutava a história do formigueiro, quando o formigueiro estava com os ovos, né, bem pronto para multiplicar, e aquela lagarta soltava aquela coisinha doce, e aquilo ia entrando, e depois era morto toda aquela geração seguinte, E quando a pastora Márcia destaca as crianças, porque nossa maior preocupação é com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, também com os adultos. Mas o inimigo, ele vem para roubar a geração seguinte, e ele veio com tudo. E muitos de nós permitimos ele tirar o lugar de Deus da nossa vida, do nosso foco, colocar um homem no lugar, e nós nos perdemos. Por isso, vamos agora começar.
Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Pai querido, no nome de Jesus, repreendemos agora toda obra maligna, repreendemos todo espírito alado, todo espírito do mal, demos ordem fora deste lugar, que a presença do Senhor esteja nos cobrindo, destrava a mente dos seus filhos, Pai, por gentileza, Espírito Santo, nós lançamos por terra todo sofisma, todo baluarte, toda altivez, toda jactância, toda prepotência, toda arrogância, todo orgulho, lançamos por terra e entregamos a nossa mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Afina-nos agora com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu trono de graça, dá revelação a cada pessoa presente no nível de fé, no nível de entendimento de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forte aplauso ao Senhor. Está xoxo. Esse é aplauso de quem está com medo. Dê um brado de júbilo. Está xoxo. É brado de quem está correndo com medo. Dê um brado de guerreiro que está avançando. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Marcha. Vamos para frente. Tempo de avançar. Glória a Deus. Filipenses 3, de 12 a 14 diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que eu também fui alcançado. Poucos leem este versículo, poucos crentes maduros entendem este versículo. Eu procuro alcançar por causa daquele que me alcançou. Eu fui alcançado com um objetivo. Muitos crentes entregam a vida a Jesus e recebem um seguro contra incêndio, medo de ir para o inferno. Só pensa em se salvar. E esquece alguns princípios da palavra de Deus. Uma das coisas que Deus me deu essa semana é: o ouro do céu puxa para cima, o ouro da terra leva para o inferno. O ouro da Nova Jerusalém, quando nós olhamos para esse ouro do céu, ele nos puxa para cima, ele nos puxa para a glória. O ouro fala da glória, leva-nos para cima, das riquezas de Deus. Mas quando lutamos para segurar o ouro da terra, leva para o inferno. Isso é avareza. Quantos filmes nós já assistimos assim, que a pessoa morre segurando aquilo, né, de ouro, não é isso? Eu prossigo para alcançar aquilo porque eu fui alcançado. E Paulo, imagine Paulo: irmãos, não penso que eu já tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, e avançando, e avançando, para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo. Falei: Carol, bola aí um alvo. Na minha cabeça tem um negócio assim e um alvo. E a minha filha fez o que pôde, e ficou muito bom, eu creio. Bola um alvo, nós temos que olhar para o alvo, olhar e a flecha apontando para o alvo. Vamos para o alvo. E pelo prêmio de ganhar, o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Convocação é linguagem de guerra. Convocação é linguagem de conquistador. A igreja nasceu para conquistar. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é que a igreja ficaria debaixo da cama com medo. Não, a igreja avançaria para cima. As portas do inferno não prevaleceriam. Esse é o tema de toda a nossa igreja, vai ser repetido o ano inteiro. Queria introduzir dizendo o seguinte: espíritos malignos tem operado na mente das pessoas, inclusive dos crentes. Tem operado com engano, com mentiras, intimidação, causando um objetivo. Satanás, ele só tem um objetivo. Aliás, ele não pode tirar nada de nós. Ele tira a autoridade que nós temos. Ele rouba a autoridade. Ele não tem poder. Ele vai fazer mágica, na batalha final ele vai operar com mágicas, como diz a palavra em 2 Tessalonicenses, ele vai fazer mágicas e vai fascinar a pessoa. Então ele não tem arma, quem tem arma é a igreja, é o povo de Deus. Ele vai fazer sinais mentirosos, falsos sinais. Então ele trabalha para tirar a autoridade que está em nós. Há um livro maravilhoso chamado Autoridade Espiritual, em que o autor fala: a única coisa que o diabo quer de você é a tua posição, a tua autoridade espiritual para usar contra você. Ele não pode te pegar, ele não pode pegar ninguém, nem as pessoas que não têm Jesus.
É que as pessoas que não têm Jesus são mais suscetíveis a uma influência diabólica, mas cada pessoa é livre, tem autoridade de Deus para rejeitar o mal dentro da pessoa, senão Deus não seria justo. Romanos 1 diz que ninguém vai ter desculpa, todo mundo poderia rejeitar a idolatria, que é a arma de tudo que ele faz. Então ele tenta com o medo te aprisionar, para ele pegar a tua autoridade, aí já foi. Então toda essa blá, 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 tudo isso, engano, a função dos fake news, de todo lado, não é de um lado, de todo lado, com mentiras, fez isso. Existe uma linguagem que eu aprendi lá no seminário há 40 anos atrás. Como é que o diabo trabalha? Solta uma mentira, mas é mentira, deixa rodar, o importante é que ela corra, quando for provar a verdade, já fez estrago. Então solta-se uma mentira, mas é mentira, ela faz um estrago, agora que prova, já o estrago foi feito. Então ele trabalha com engano, mentira e intimidação. Você já viu uma cobra pegar o predador, pegar a cobra como predador, pegar um ratinho? Conheço uma história de um pato, no meio do lago, isso em Minas, colegas pescadores, e trouxeram essa experiência que foi, nós estávamos comentando sobre isso, tinha uns amigos na empresa, e eles olharam, eles viram que estava o pato nadando, e parou, e virou, e veio em direção à margem do rio. Quando eles olham, tinha uma cobra. Até o pato chegou, até que ela deu o bote. Então aquele pássaro, ele viu, ele podia escapar, mas ele ficou intimidado, e o inimigo pegou. O filho de um dos príncipes de batalha, um dos maiores príncipes, Shel Schober, foi o meu mentor, foi aquele que me introduziu em guerra espiritual em 91. O filho dele, filho de um príncipe, de um homem de Deus, ele está no aeroporto, sueco, perde o cartão de embarque, o passaporte, e aquele rapaz, ele entra em pânico. Mas ele não percebeu, ele ficou em pânico, daqui a pouco o alto-falante, documento tal, ele pegou, e aquele rapaz ficou doente, pegou enfermidade, o médico não resolvia, o pai não conseguia, até que depois de muito tempo o intercessor disse, naquela hora que ele teve aquele medo, foi tão grande que um demônio entrou nele, e naquela libertação, aquele rapaz foi liberto, se casou, teve 5 filhos, foi ser missionário no Oriente. O medo é para aprisionar a pessoa e liquida. Então tudo isso leva a pessoa, quando ela tem medo, leva a pessoa à incredulidade. Deus. Segundo, leva para a preguiça. O que está acontecendo com a igreja de um modo geral, pós-pandemia? Uma preguiça. Ninguém sente vontade de se reunir como igreja. Vem aquela apatia, vem a letargia, vem a procrastinação. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Vem o desânimo e vem a frieza espiritual. São 7 passos para a morte espiritual. Então, incredulidade 1, preguiça 2, apatia 3, letargia 4, procrastinação 5, desânimo 6, frieza espiritual 7. São 7 passos para baixo que leva à morte espiritual. Diante deste quadro de apatia que a igreja está, não estou falando da Batista das Nações, todos nós, eu tenho amigos em todos os lugares, o povo ficou com medo, e o medo é constatado porque não houve nada. Então as pessoas ganham o mesmo salário, a família está com saúde, está tudo bem, grosso modo falando, mas entrou um pânico. De repente houve um pânico, não constatado um fato para causar o pânico. E começou isso a tomar conta da nação e das nações. Um medo. E nesse contraponto só existe uma maneira, só existe uma arma de para voltar atrás, não é nem voltar atrás, voltar à nossa posição. É o que a pastora Márcia tem falado, intimidade com Deus. A hora que você olha para Deus, você vai igual a águia por cima da nuvem. Você vê a bagunça acontecendo embaixo, mas você está voando acima de toda a tempestade. Avançar é entrar numa porta estreita e promissora. 1 aos Coríntios 16, 9. Este é o melhor momento. Eu estou crendo que é o nosso melhor momento, como igreja, como povo. Quem estiver alinhado é o melhor momento. Paulo diz o seguinte, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e os inimigos são muitos. Quando alguém lê isso, o que Paulo quer dizer?
Ele está falando ali de oferta, depois ele fala de projetos pessoais, e ele fala, vou ficar em Éfeso, mas no verso 9 ele diz isso, olha, uma porta grande e boa, promissora, mas eu tenho muitos adversários. Em outras versões, ele fala que eu tenho muitos inimigos. O pano de fundo é Atos 4, 19, 20 e 27. Eu não tenho tempo de ler todo o texto, porque é lindo demais. Atos 4, quando Paulo é assassinado. Atos 4, 19. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta dele, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Aí ele dá o relatório no verso 17. Assim que chegaram, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito, realizado por intermédio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Então Paulo estava feliz. Paulo, eu particularmente não posso garantir, está na Bíblia, isso é uma elucubração minha. Eu creio que Paulo morreu. Porque quando Paulo fala que conhece um homem que foi até o paraíso, viu coisas que ele não pode relatar, e foi tão sério que ele viu, que Deus colocou um espinho na carne, para que ele não ficasse soberbo, uma pessoa apedrejada, quem já viu um apedrejamento? Ninguém viu, mas mesmo em filme, um apedrejamento, não é possível uma pessoa apedrejada sobreviver. A pessoa pode sobreviver uma pedrada na cabeça, de acordo com o tamanho da pedra, pode, pedras no peito, pedras nas costas, mas uma pessoa que uma multidão, a Bíblia diz que uma multidão era a maneira de matar pessoas hereges. Então, quando Estevão foi morto, a multidão se reuniu e matou a pedrada, era a maneira. Quando queriam matar aquela mulher que foi pega em adultério, e ali já tinha a malícia das pessoas, ela estava em adultério, e o homem? É só ela que era para ser apedrejada? O apedrejar era matar, não se escapa de apedrejamento. Como é que alguém pode ser apedrejado e arrastado e jogado lá no lixo da cidade? Eu creio que ele morreu, mas mesmo que não tenha morrido, ele foi apedrejado, mas ele ganhou almas, e ele viu que Deus abriu as portas para os gentios, para eu entrar, para você entrar. Veja que ele procurou, quando você vai no contexto, Paulo queria parar aqui, Deus, aqui não, o Espírito não, para aqui, até que ele achou o lugar, e no lugar que ele vai, ele é apedrejado, e ele reúne a igreja e diz com alegria, maravilha, maravilha, Deus abriu a porta, mas são muitos os adversários. Nós temos que entender que para avançar no propósito de Deus, sempre encontraremos adversidades. Sempre. Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a mim me perseguiram, vão perseguir a vós. Mas se alguém me ouviu, vão ouvir vocês. A palavra diz em Timóteo, aquele que quer viver Cristo vai sofrer perseguição. 1 Pedro 4, quando Roma toca fogo, quando Nero toca fogo em Roma, nós estivemos lá esses dias e vimos tudo aquilo, e acho interessante as pessoas dizendo, não morreu nenhum cristão ali, essa semana, André, com os livros dos mártires, e o rapaz mesmo se traiu, ele falou assim, não, só era morto inimigo do Estado e bandido. A igreja era inimiga do Estado, simples assim, é simples. Então, Nero toca fogo, e os cristãos, evidentemente, devem ter dado a crise que deu aqui na nossa nação. E Pedro fala, que vocês estão assustados? 1 Pedro 4, de 7 a 12. Começa pela casa de Deus. A operação começa na casa de Deus. Se nós sofremos por Cristo, seremos galardoados. Mas se sofrermos pelas nossas falhas, aí é outra coisa. Então nós temos que entender que há propósito no meio das provas. Alegria do apóstolo apesar da perseguição. Toda conquista pessoal ou coletiva custa muito esforço e lutas. Diga, toda conquista pessoal ou coletiva, muito esforço. Você vai concorrer para um emprego, para uma universidade, abre um negócio. Tudo que você faz, se casa, tem luta. Você quer. É um objetivo, mas não cai do céu. A Idirene ali grudou no Carlos, escuta, mas é a luta, mas a gente está junto, não é isso?
A pastora Márcia, ela faz isso toda hora. Levanta, homem de Deus, levanta, homem de Deus, levanta, homem de Deus. Essa mulher, graças a Deus. Por quê? Porque tudo tem luta. Não tem? Tudo, desde o início. E eu pedi a Deus, falei, Deus, me dá dois textos só, para eu pregar, e um exemplo. E Deus me deu 2 textos e um exemplo para começar a falar sobre isso e para tomarmos a nossa ceia e para incentivar a igreja. Primeiro, avançar é deixar para trás todas as prisões espirituais. Diga, avançar, só as mulheres, avançar é deixar para trás todas as prisões espirituais. Êxodo 14, verso 8. Ok, já teve alguém que esteve preso por 400 anos? 430? Alguém aqui é neto, tataraneto, neto de que seu tataravô esteve preso, seu pai esteve preso, você está preso, seu filho está preso, que tomou 400 anos. O povo de Deus estava cativo por 430 anos, no total, não 400. A Bíblia diz 430 anos. E Deus, chega a hora, porque é na hora de Deus, Deus prepara Moisés para liderar o povo e para sair de uma prisão espiritual. Porque a prisão física é bobeira. Todo mundo é para a prisão física, no modo de dizer. A que mata é a prisão espiritual. É aquela que rouba a tua vontade de ver, a tua vontade de vencer, rouba a tua dignidade. Isso é a prisão da alma, te faz ver você covarde. A prisão espiritual não vê o potencial que está em você. A prisão espiritual não deixa você ver as oportunidades, você só vê o que o diabo quer te mostrar, você não consegue enxergar nada, é só reclamar, é só lamentar, é só criticar, é só criticar, é só criticar. Entrou no plano da crítica, da murmuração crente, já perdeu tudo. Êxodo 14, 8, e o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e estes perseguiram os israelitas que marchavam triunfantemente. Eu peguei várias versões. O povo de Deus saiu do cativeiro triunfantemente. Algumas versões dizem afoitamente. São mais ou menos 3 milhões de pessoas, 603.550 homens. Com as mulheres, já dá 1.300.000, mais os filhos e mais um bando que foi junto. 2 Campinas. 2 Campinas é a estimativa que todos os estudiosos teólogos dizem. 3 milhões de pessoas. Esses 3 milhões de pessoas não sairiam nunca do Egito. Nem com as 10 pragas, Deus acabou com a economia do Egito, Deus liquidou com os 10 deuses do Egito, o povo do Egito falava, manda embora, libera esse povo, e o faraó duro, libera, e Deus controlando o coração do faraó, diga, Deus controla, controlou e controlará o coração dos governantes. Se você acredita em Deus, na palavra, aplauda o Senhor. Deus controlava, controla e controlará. Até enrolei a língua. Controlará o coração dos governantes. Deus soltou, apertou, faraó, solta. Assim que o povo saiu, Deus amoleceu, vai atrás deles. Parece brincadeira, não é? Mas o povo saiu, cabeça erguida e mão exaltada. A Bíblia que eu gosto, aquela Bíblia que é a mosca branca, que eu gosto de usar aqui nos congressos, ela vai lá, diz que o povo saiu de mão levantada. É a posição do vitorioso. Outros colocam cabeça erguida, o texto hebraico dá para isso. Outros falam afoitamente, saíram. Eles avançaram. Deus prendeu, saíram, só que Deus soltou. Deus tem que ensinar o seu povo. Deus tem que ensinar o seu povo. Deus soltou o faraó. Então o povo saiu afoitamente, triunfantemente, cabeça erguida, mão exaltada. Agora, eu coloco a prisão espiritual. Ela é violenta. Ela é violenta. Por quê? A prisão espiritual traz insegurança. A pessoa pode ser forte, ele perde de um fraquinho. Ele pode ser um campeão, ele perde de uma pessoa amadora.
Ele pode ter riquezas, mas ele tem medo de perder a riqueza. Ele pode estar com um monte de gente, mas ele tem medo de apanhar. A insegurança, a pessoa nem fala, nem verbaliza. A pessoa insegura nem verbaliza direito. Ele fala acanhado, ele já se intimida. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. Porque eu já vivi momentos que a minha voz era diferente. E o rapaz, num tempo de 17 anos, não arrumava emprego, ia ver na necessidade dos meus pais, eu escutava meus pais falando, eu ficava atrás da porta, e eu precisava arrumar emprego, e não arrumava emprego, bateu o desespero, e eu trabalhei em todo tipo de coisa, graças a Deus. Mas eu fiquei tão tímido que minha voz mudou, minha voz afinou, e eu descobri que eu tinha perdido a voz num culto, quando o meu pastor falou: Francisco, levante-se e ore. A igreja era muito grande. Meu Deus, sou eu? A insegurança liquida com a pessoa. As dúvida é o contrário da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você faz, se não for com fé, a dúvida, duvidou, já a fé saiu. Só existe um lugar. O lugar ou é ocupado pela fé, ou é ocupado pela dúvida. A hora que a dúvida entra no teu coração, a fé sai do teu coração. Não tem mais ou menos. Muitos, a grande maioria, trabalha da seguinte maneira: se acontecer, eu tenho fé. Ah, se Deus fizer, eu tenho fé. Mas se Deus não fizer, Ele permite que a dúvida entre no coração. A incredulidade, aí leva à depressão. Agora aumentou o índice de depressão, 30% do mundo está com depressão. Sabe o que é 30%? Estão falando 8 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões e meio de pessoas no mundo estão com depressão. Não há, os consultórios estão abarrotados. Depressão. E o último estágio da depressão, vocês sabem o que é. Então nós precisamos avançar soltando prisões espirituais. Como é necessário o culto de libertação. Como é necessário confessar. Às vezes a pessoa acha ruim, pode parecer vergonhoso confessar. A Bíblia diz: confessai uns aos outros para serem curados. Quando você confessa o problema lá dentro para a pessoa certa, você se libera daquilo, você fica livre, tira. Então você escapa de depressão, escapa de murmuração. Então aquelas prisões que nos prendiam ficam para trás, eu tenho que esquecer. Muitas igrejas estão usando Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam as coisas que para trás ficaram. Aliás, eu usei esse texto no dia 31. Olhe para frente, olhe, tem jeito de mudar? Tem jeito de mudar? Seja o que for, tem jeito de não tem. Eu tenho que avançar. Ou eu me jogo, acabou. Como escreveram, estou de luto. A liderança da nação, estou de luto. Qual é o Deus dessa pessoa? Eu não estou de luto. Mesmo com a guilhotina no pescoço, como Paulo, combati o bom combate. A guilhotina, logo em seguida, a guilhotina não, a espada. Eu sei em quem confio. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que história que eu estou de luto? Quem está de luto é o diabo. Pode aplaudir o Senhor? Temos que avançar quando todas as portas humanas estão fechadas. Porque entrar em porta aberta, é só entrar. Entrar em porta aberta é só entrar. Só passar pela porta. Avançar quando todas as saídas estão esgotadas. Hebreus 14, ainda o mesmo 14, do 13 ao 15. Deus solta o povo sai vencendo, o povo avança e para. Por quê? Montanha, imagina 3 milhões de pessoas numa montanha, que sejam 2, que seja 1 milhão, bota Campinas só, numa montanha ou na outra, na frente do Mar Vermelho. Então Moisés encorajou o povo, é o que nós estamos tentando aqui, encorajar o povo, não é dar bronca no povo não, é encorajar o povo. A nossa função não é botar mais medo, de medo já está todo mundo com... de medo já, então a nossa função é encorajar.
E não é para confiar em mim, é nele. Aliás, você está ainda vivo por causa dele. Por que você não morreu? Por que eu não morri? Eu tive chance, grande chance, desde bebê. Quando eu tive Krupp, difteria, fechou. Todas as crianças, os bebês lá na minha cidade, morreram. Ficou o Nicolau. Por quê? Na época não era nem o Nicolau, era o Nogueira ainda. Não tinha mudado meu nome. Por quê? Por que eu não morri? Por que eu não morri de trombose com 24 anos, quando o médico disse, essa é a artéria principal, é a que pega no coração, você fica agora com a perna para cima, toma injeção, toma não sei o quê, fica 24 anos, gritava de dor, de trombose. Por quê? Por que não morri? Por que eu não morri de nefrite, que as pernas incharam, os pés não entravam no sapato, menino de 16 anos, e meus pais simples, ele joga muito bola. Não é que joga bem, jogava bastante. Uma coisa é jogar bastante, outra coisa é jogar bem. Eu era grosso, mas jogava bem, eu gostava de jogar bastante. Então, o médico falou, para. Chegamos no médico, doutor Mário, japonês, ele falou para minha mãe, seu marido está em casa? Chama, menino, deita aí, não se mexe. Eu fiquei rindo, eu estou bem. Para mim, doença, tinha sangue, tinha ferida. Eu não, deita, não se mexe. Que coisa, que negócio. Aí chegou a ambulância, me leva para o hospital. O que é isso? Eu não tenho nada. Nefrite aguda. Até hoje, uma médica perita portuguesa procura achar como é que, pelo que ela faz a radiografia, como é que eu escapei. Porque o diabo não pode matar ninguém. Deus é o dono da vida. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Se você está vivo, encoraje-se. Há um propósito para você. Saia debaixo da cama, saia do quartinho lá do fundo, vem para frente, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Pelo menos pelo teu filho, pelo menos pelos teus netos. Glória a Deus. Moisés te encorajou, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar todos, porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, quando vós acalmai-vos, ficai calado. Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Espera aí. Vai marchar como? Tem montanha aqui, é uma espécie de uma cordilheira, um de cada lado, segundo os lugares que eles localizem, creem que é o que passa naquela região, praia no Mar Vermelho, não tem para onde fugir. Não tinha sepultura, Deus, não tinha sepultura no Egito. Não, fala comigo, avança. Existem horas que nós temos que avançar, porque é a hora do sobrenatural. O natural acontece, você bota a água no fogo com a quantidade certa de arroz, de sal, de óleo, marca o tempo, ele vai cozinhar certinho, isso é natural. O exército do faraó, montanhas, impossível recuar, não dá para voltar. Dobrar à direita ou à esquerda, não dá, muito menos avançar. Este é o momento do sobrenatural, é o momento da ação de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. 2 Coríntios 5:7 diz, nós andamos por fé, não porque vemos. Não quero ler por causa do tempo. Nós andamos por fé, não é por aquilo que nós vemos. Nós cremos no impossível, nós vemos o invisível. Amém. E Hebreus 11:6, sem fé é impossível, não é difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus, crê que Ele é capaz de dar aquilo que Ele prometeu dar. Confira. Aqui essa versão. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer, não é que Ele exista, não. Aqui já não está mostrando na fé de emuná, de fé de fidelidade, de fé para sempre. Não é nem mais essa fé. Já está falando para quem tem fé. É a fé que aquele que se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que é Yahvé Gimolá. É o Deus que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Amém. Graças a Deus por essas 3, 4 pessoas que creem nisso, mas as outras podem crer que a Bíblia falou é verdadeiro. Louva a Deus.
Um comentário pessoal, este é um comentário pessoal que eu vou fazer, eu vou ter a coragem de fazer pela primeira vez diante da igreja que sou pastor. Não declaro verdade absoluta, não sou a Nancy Pearson, mas eu preciso dizer isso hoje, antes da Santa Ceia. Um comentário pessoal sobre política. Amo política, não sou expert, mas fiz 2 faculdades teológicas, fiz 2 bacharel, uma porque não era reconhecido pelo MEC, então tive que fazer um curso reconhecido pelo MEC, demorou mais outro 18 meses, fiz teologia urbana, fiz antropologia cultural, professor de história, Faculdade Batista de Campinas, dou seminários, estudo, amo ler política, antropologia, sociologia, amo. Estou falando isso não é para esnobar, é para dizer, eu sou obrigado a conhecer um pouco. Trabalhar com cidades, fizemos o primeiro congresso aqui em Valinhos, 1992, Conquistando Cidades para Cristo, até hoje tem repercussão. Tem que estudar a cidade. Fiz a teologia urbana, como funciona uma cidade, como se mexe, que a coisa principal é a cidade mais do que uma nação. Nós amamos Israel, porque é um plano, mas o negócio não é Israel, o negócio é Jerusalém. O negócio de Deus é Jerusalém, cidade. Então, tem que entender alguma coisa. E amo, me porto eticamente como pastor. Nunca, nesses 28 anos, alguém me viu defendendo bandeira partidária de púlpito, porque é desnecessário. Se eu ensino Bíblia, muito, cada um, não precisa dizer isso. Segunda coisa que eu acho uma vergonha, negócio de curral, me sinto uma prostituição, isso opinião minha, o pastor condiciona o seu rebanho a uma direção, porque a pessoa é livre. Se Deus, que é o Senhor do universo, Ele aceita as pessoas adorarem Baal, se Ele aceita as pessoas fazer o que querem fazer, chama bezerro de Deus, se Deus fala, quem quer vir a mim, se Deus dá liberdade, cada um vai ser responsável, jamais um pastor pode condicionar. O pastor tem que orientar que todos têm que fazer a cidadania, segundo a sua consciência e base bíblica, fazer as opções. Se isso acontecer, cada um sabe. É tão simples, então nunca ninguém me viu. Não. Então, tem nossos irmãos envolvidos com política, que eu gosto demais. Me lembro que no ano que o Wilson se candidatou, vereador, né, Wilson? E o Odair também, chamamos os dois e abençoamos. Eu sou pastor dos dois. Olha, vota no Wilson. Vota no Odair da farmácia, que ele dá desconto lá na lojinha. O Odair não dá desconto, mas de vez em quando ele traz um iogurtezinho, um queijinho. O que é isso? Abençoa e Deus cuida. Vem o prefeito aqui, como já veio, esse é o prefeito, pode falar, oramos, vai embora. Vem candidato, tem um candidato ali, Deus abençoe. Essa é a minha função e vai ser até o fim. Para eu ter autoridade espiritual diante de Deus. Para eu ter autoridade espiritual diante de Deus. Porque se o Espírito Santo não conseguir induzir, Nicolau vai induzir, opa. Então, queridos, a pandemia foi terrível, mas junto com a pandemia veio a política maligna que dimensionou N potência o problema da pandemia, terrível em todo mundo, mas o jogo de interesse afetou de uma maneira que a igreja, de um modo geral, não se recuperou. Eu viajo, tenho meus pastores, meus colegas, o povo pegou medo. Medo de quê? Juntar gente. Mas eles não foram do futebol, não fizeram marcha, não vão. É só da igreja, é onde que tem menos perigo, é que a turma tem medo. O estádio lotado, um cuspido no outro, ali está todo mundo, não tem problema. Na rua, no shopping, você vai ter que botar sinal de trânsito. No shopping vai ter agora que sinal de trânsito. E se você entrar na esquerda, no shopping Dom Pedro, ali você tem que entrar na mão direita. Entrar, a turma até atropela. A
pandemia e as eleições desestabilizaram o povo de Deus. Desestabilizar. É para orar? Nós oramos. É para jejuar? Nós jejuamos. É para clamar? Nós clamamos. Mas tem um limite. Deus não dá cheque em branco a ninguém. A Bíblia diz que tem um homem chamado Davi. É um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou. E Deus falou, o que você fez escondido, vai todo mundo saber. A geração de Davi toda teve problema com adultério. Estupro, incesto, e os filhos, pelo menos 3 ou 4 foram mortos. Deus não deu cheque em branco para Davi. Deus não deu cheque em branco para Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia diz que antes de Salomão não teve igual e nem depois tem igual. Hoje temos grande capacidade de segurar as informações pelo instrumento que existe, mas mais que Salomão ninguém tem. E ele também não teve cheque em branco. Ele caiu em adultério, fez alianças e o nome dele não é citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Até a prostituta Raabe, o nome dela está lá como uma heroína da fé, o de Salomão não está. Não basta botar o nome de Deus, não basta dizer que é Deus, porque Deus não compactua, Deus não tem privilegiados, Deus tem princípios. Deus não tem privilegiados, Ele tem princípios. Mas ele não sabia que Davi ia fazer isso, sabia? Davi é livre. Ele vai junto enquanto vai junto. Por isso, o desespero foi essa, é Deus, a ponto de botar Deus e o diabo. E agora nós estamos sofrendo o que Deus falou para Davi. Davi, eu estou sendo envergonhado por causa do seu pecado. O nome de Deus foi envergonhado. Agora nós somos, porque quando um líder diz que aqui está o diabo, aqui está Deus, o diabo venceu na linguagem dessa pessoa. Como vai explicar agora para o rebanho? Faraó escravizou o povo por 400 anos, Faraó é Deus? O César cozinharam no incêndio de Nero, para vingar, eles fizeram os cristãos de pira, eles deram banho de piche, de betume e tocaram fogo. Eles iluminaram Roma, com os crentes pegando fogo. Nero era Deus? As perseguições na Idade Média dos imperadores, eles eram deuses? Não. Minha visão sobre o quadro atual, é uma visão minha, e eu falo com sinceridade diante de vocês, eu estou com uma perspectiva muito boa. Eu estou com otimismo. Já falei com pelo menos 3 líderes que estão fora da caixinha, que estavam comigo também, né? Vamos nisso, vamos nisso, vamos nisso. Quando vi que houve uma mudança, começamos a analisar. Tem alguma coisa por trás disso? E num breve resumo para ir para a ceia. Primeiro, o governo atual vai lutar de todas as formas para recuperar o nome. Segundo, o quadro global do país, prefeituras, que é a maior potência, são 5.500 e poucas prefeituras, e quase todas estão na mão da oposição. Os estados, o Senado, esse quadro global não permite que quem quer que seja possa fazer o que vem na cabeça. Terceiro, há uma visibilidade mundial assustadora. A visibilidade mundial é assustadora. Não é mais qualquer guinadinha, como no passado podia fazer, como o povo esperou que pudesse. Graças a Deus não aconteceu o que o povo queria. Se acontecesse o que o povo queria, não teria respaldo do mundo. Aí nós viraríamos que todo mundo está com medo. Se acontecesse algo que não houvesse uma sustentação mesmo, provada, geral,
nós estaríamos hoje, eu não sei o que estaria pregando aqui hoje, por causa da visibilidade mundial antigolpe. As promessas que foram feitas, que já estão sendo cobradas, tem uma semana, e a oposição de 50% da nação, não dá moleza para ninguém. Não dá moleza para ninguém, não dorme. Então, quinta coisa, que é a mais simples, é a mais poderosa. Amém. Tem Deus. Aleluia. Tem Deus. Tem Deus. Tem Deus. Eu passei 3 meses ensinando o Salmo 11. Botei no Instagram o Salmo 11, falei para os meus líderes o Salmo 11, verso 11, 3. Quando forem destruídos os fundamentos, que está todo mundo, é o aborto, é isso aqui, está na Bíblia. Quando forem destruídos, nem foi ainda, quando forem destruídos os fundamentos, Salmo 11, 3, verso 4. Deus está no seu trono. E os 2 últimos versículos. Os ímpios receberão enxofre e fogo, e os justos verão a Deus. Amém. Faça o estudo quando é que a Bíblia trata de fogo e de enxofre. Enxofre e fogo tem uma linguagem simples na Bíblia que eu não preciso falar aqui. Não é castigar, não é matar, não é tirar. Fogo e enxofre é o lago de fogo que tem. E os justos verão a face de Deus. O Salmo 33, 12 diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Deus continua sendo o Senhor do Brasil. Aleluia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que falando não cumpra. Eu sei, desde a década de 40, homens e mulheres de Deus do mundo inteiro, Deus escolheu o Brasil para proteger Israel e para ser celeiro de comida e de missionários. Amém. Eu ouvi, em 1991, quando a igreja de Campinas era um tabernáculo, o missionário Jim Smith, um inglesão, brancão, grandão, inglês, ele disse, a esperança do mundo é o Brasil. Amém. Pregou em 2 Crônicas 7,14. E Provérbios 21, 1, o coração do rei é como corrente de águas. Deus conduz como quer. Amém. Isso é um comentário meu. Eu tenho que orar. Nós temos que orar. Nós já fizemos muitas visitas ao governo, e desde o tempo do Collor, começamos as subidas a Brasília no tempo do Collor. Foi no tempo do Collor. Ou antes, não sei quem foi primeiro, se foi o Collor ou o Sarney, me lembro que Sidney Jacobs, quando nós entramos ali no memorial do JK, dos restos mortais ali, quando o sol passa pelo aquele H do humanismo e bate bem no túmulo de Juscelino Kubitschek, à tardezinha, no dia 21 de abril, nós estamos lá, ela disse, não faça guerra aqui dentro, só ore o Pai Nosso. Já subimos ali muitas vezes, já vimos coisas que parecia que não mudaria, e vai embora, vai outro, vai embora. Quando visitamos o cônsul de Israel, antes do governo anterior, levar uma palavra de consolo, nós estávamos abalados, porque o Brasil, cortando Israel, e nós falamos para ele, nós vamos orar, desculpa o que acontece. Ele falou assim, nunca vou me esquecer, os governos passam, o povo fica. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. O governo, isso. Comece a orar agora, rejeitando tudo aquilo que nós mesmos, todos nós fizemos, uns numa dimensão, outras em outras. Corta o coração, vê. As pessoas perderam tanta razão, tanto em termos de fake news, como em termos de ação, que toda operação espiritual, uma igreja tem um líder que é o pastor. A igreja não vai passar à frente do pastor, é o líder. Um exército, está aqui a irmã Sônia, olha, a irmã Sônia
É, irmã Sônia? Olha lá, aplauda essa senhora, essa anciã, militar do Exército, conhece, muitas marchas fizemos aqui. Um exército marcha olhando para o seu comandante. É o seu comandante. O comandante, que é comandante, ele comanda morto. Já ensinei muito aqui na nossa escola de obreiros, é o Cid. Quando lutava os mouros contra os cristãos, e Elcide levou a lança, entrou e atravessou aqui. Não tinha como tirar. Como usei isso aqui para mostrar. E os mouros, chegou a noite, recuou os mouros e os cristãos. Os cristãos tudo igual nós, igual o Brasil. É isso aí. Clama, Olívia. E os mouros já celebrando, esperando outro dia. Aí Elcide disse para a esposa, pode arrancar, mas você vai fazer o seguinte, você vai me deixar nessa posição sentado, me embalsama depressa, amarra para que o corpo fique firme, para amanhã eu sair à frente do meu exército. E quando os médicos da época arrancaram, ele morreu na hora, atravessou. Botaram aquela roupa da idade dos medievais, cavaleiros medievais. E quando amanheceu o dia, abriram os portões, os dois grupos. Quando ele aparece no cavalo, o corpo ainda balançando, bateu terror nos inimigos. Pensava que ele estava vivo. E os cristãos pensavam que ele estava vivo, ele foi, molão. Mas aquele ânimo do povo venceu o inimigo. Um líder lidera morto. Amém. Porque a hora que não tivermos líder, por que a Bíblia fala, fere o pastor para a igreja dispersar? Acerta o pastor, é fácil. Quando eu estava no Covid e achei que ia morrer, eu falei, Deus, a igreja vai dispersar. Eu não sou o dono da igreja. Mas se eu sou pastor, estou morrendo, Samuel pode morrer, outros vão morrer, é normal. A igreja sem pastor é rebanho desgarrado, é igual Israel sem rei, cada um faz o que quer. Vamos orar, vamos fazer isso, vamos. Há necessidade, os líderes foram colocados para isso, os 5 ministérios. Falei, Deus, a igreja vai dispersar, é tua, eu nem queria ser pastor, o senhor sabe que eu não queria, eu queria só estar pregando, eu quero voltar. Aí foi quando Deus falou, então volta porque a igreja tua está doente e precisa. E Deus tem mostrado, estamos já há tanto tempo e a nossa igreja ainda está doente, nós estamos doentes. Porque é um processo de cura, e a cura é pela palavra. A pessoa tem que ser curada. Se a pessoa só guarda e não solta, ela não é curada, a doença vai entrando mais. A pessoa tem que ser curada, tem que confessar, tem que se entregar, tem que liberar. Agora tem gente, ainda hoje, tem gente com barraca na porta de quartel. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Crentes. Nosso general é Cristo. Amém. Nosso general é Cristo. Há um Deus soberano. Temos que cumprir nossas funções de cidadania. Não é, Caleb? Amém. Mas temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé.